Muito bom dia, prezados companheiros. Muito bom dia, prezadas companheiras, estimados amigos, estimadas amigas de todo o Brasil. As notícias publicadas hoje na imprensa nacional, especialmente a matéria de capa da Folha de São Paulo, são estarrecedoras. A imprensa brasileira hoje denuncia um esquema ilegal milionário de utilização do WhatsApp, com uma rede de distribuição de conteúdo falso que tem alavancado a campanha do candidato Jair Bolsonaro. Mais do que isso, a imprensa traz nos detalhes as empresas que estão financiando de maneira criminosa este esquema ilegal, trazendo também informações sobre quais são as empresas que se utilizam de milhões de números de telefones que são obtidos de maneira ilegal, de empresas de cobrança, de dados pessoais de clientes e que são vedados de forma categórica pela legislação eleitoral. A matéria do jornal Folha de São Paulo, contratos no valor de 12 milhões de reais. 12 milhões de reais, o valor de cada contrato para a distribuição das fake news, para a distribuição de conteúdo ilegal. Prezados companheiros e prezadas companheiras, este é o fato mais grave. Esta é a denúncia mais contundente que nós nos deparamos durante esse período eleitoral no país. Ontem à noite, eu participei no Tribunal Superior Eleitoral de uma reunião convocada pela ministra Rosa Weber. Estava a ministra Rosa Weber, o ministro Barroso e o ministro Fachin, os três ministros do STF que fazem parte do Tribunal Superior Eleitoral. Estávamos eu, o ministro Eugênio Aragão e o nosso companheiro Emídio de Souza, representando a candidatura de Fernando Haddad, e dois advogados e uma advogada representando a candidatura de Jair Bolsonaro. Ontem à noite, uma importantíssima reunião na presidência do Tribunal Superior Eleitoral. E nesta reunião, ocorrida ontem à noite, a presidenta do TSE, Rosa Weber, o ministro Barroso e o ministro Fachin apresentaram a nós três questões. A primeira, a preocupação da Justiça Eleitoral com uma campanha sistemática que coloca em xeque a credibilidade do sistema, ou seja, das urnas eletrônicas, o que traz enorme instabilidade para o processo eleitoral, para a democracia, mas também do ponto de vista internacional. Atinge de maneira muito grave o Brasil como democracia e como instituição. Uma campanha sistemática que diz que não aceita outro resultado que não seja a vitória do seu candidato e que, se por acaso o seu candidato for derrotado, é porque as urnas foram violadas. Esta foi a primeira preocupação nos exposta pelos ministros do Tribunal Superior Eleitoral. A segunda questão, a distribuição ilegal de conteúdo
através de redes de fake news, o que distorce o processo eleitoral e atenta contra a democracia. Em terceiro lugar, a onda de violência, de ataques a apoiadores dos candidatos e que nos últimos dias envolvem mais de 60 casos registrados com boletim de ocorrência em todo o Brasil. Eu quero dizer a vocês, com toda a sinceridade e a maneira franca como eu sou, e que vocês aqui já me conhecem, na manifestação que eu fiz, eu disse que nós, partidários da candidatura de Fernando Haddad, não tínhamos qualquer dificuldade em tratar os 3 pontos que nos foram trazidos pelo TSE. O primeiro, eu pergunto e desafio a qualquer ministro do TSE que encontre uma postagem, uma publicação do nosso candidato, dos nossos apoiadores, da nossa campanha, colocando dúvidas sobre a veracidade das urnas eletrônicas. Nós participamos de 8 eleições do país desde o processo de redemocratização. Ganhamos e perdemos. E nunca questionamos, nunca levantamos uma dúvida. E que o nosso adversário tem uma campanha sistemática, inclusive com postagem de generais, que diz que se ele não ganhar é porque houve fraude. E que, portanto, era grave, era importante a preocupação do Tribunal Superior Eleitoral sobre um processo de desacreditar a justiça no Brasil, mas que não partia de nós. Em segundo lugar, nós queremos e já denunciamos ao Tribunal Superior Eleitoral a existência das chamadas fábricas de fake news. Muito boa esta preocupação de vocês, mas nós já havíamos denunciado, inclusive, a utilização de sistemas que estão hospedados fora do Brasil, que tiveram participação em campanhas nos Estados Unidos, no México, e que estas empresas estão atuando de maneira ilegal no Brasil, numa verdadeira fábrica de mentiras, que foi acionada, especialmente na última semana, contra a candidatura de Fernando Haddad, contra a nossa vice, Manuela Dávila, e contra os programas e projetos que nós defendemos para o país. Em terceiro lugar, a onda de violência. E eu disse para o ministro Barroso, para a ministra Rosa Weber e para o ministro Fachin, nós temos lamentamos profundamente o que ocorreu com o candidato na história da facada, até hoje muito mal explicada. Mas nós não temos nada a ver com isso. Nada. E ninguém jamais pôde levantar qualquer dúvida razoável de que nós pudéssemos ter uma participação nesse episódio lamentável. Todo mundo sabe que nós não temos nada a ver com isso. No entanto, são mais de 60 casos com boletins de ocorrência que ocorreram na última quinzena, envolvendo pessoas que apoiam o Fernando Haddad e que foram agredidas nas ruas desse país, no metrô, no ônibus das universidades, com barra de ferro, com correntes, por grupos armados, por milícias paramilitares. E que eu desafiava ali, naquela reunião, no TSE, que nos apontassem um caso, um somente episódio, em que algum apoiador de Jair Bolsonaro tenha sido agredido por apoiadores nossos, pelo fato de ser apoiador, mesmo dessa candidatura nazifascista. Um caso. E é evidente que não será encontrado esse caso, porque não existe esse episódio. Mas nós temos dezenas de casos, então não se trata de violência de parte a parte, não se trata de briga entre apoiadores, se trata de uma ação organizada por milícias armadas que tentam nos acuar, nos intimidar, agredindo nossos apoiadores de maneira coordenada. E, portanto, as 3 questões, o processo de desacreditar a justiça eleitoral, a onda de violências e a indústria de fake news, as 3 questões levantadas pelo tribunal são de responsabilidade do candidato, que é o nosso adversário. E hoje,
esta notícia que está na capa do jornal Folha de São Paulo. Comprova tudo aquilo que nós levamos ontem ao TSE. É o fato mais grave da eleição. Acusação do jornal Folha de São Paulo fala em contratos de até 12 milhões de reais e cita as empresas, entre elas a Avan. Como as empresas que estão financiando o esquema ilegal, criminoso, de disseminação de mentiras em prol da candidatura de Jair Bolsonaro para destruir a credibilidade do candidato Fernando Haddad e da candidata Manuela Dávila. E isto é crime. É crime. Portanto, companheiros e companheiras, busquem estas informações, levem para o local de trabalho, conversem com os amigos, revelem o esquema criminoso que está sendo denunciado hoje pela imprensa. Nós vamos levar esse assunto agora pela manhã ao Tribunal Superior Eleitoral. E coloque a hashtag Haddad13. Haddad presidente, Haddad sim. Nós não vamos nos intimidar ao fascismo. Nós vamos vencer esta eleição. Nós vamos criar uma onda favorável à democracia, em defesa dos nossos princípios e derrotarmos. Quem não assistiu a live desde o início, por gentileza, eu vou parar agora. Assista de novo, para entender o assunto, nos ajudar a divulgar e preparar a repercussão dentro e fora do Brasil desta gravíssima denúncia que está sendo hoje noticiada como matéria de capa do jornal Folha de São Paulo e que hoje, nesse momento, já é notícia no Brasil e do mundo. Fora fascistas, fascistas não passarão, reacionários serão derrotados, a democracia vai vencer, é Haddad 13.